Estamos de volta com o WW. Vamos falar agora sobre o movimento do Sem Terra que invadiu hoje uma área da Embrapa em Pernambuco após o governo assumir compromissos com as famílias assentadas. A gente vai lá para Brasília falar com a repórter Luciana Amaral. Tô vendo, tá lá no Palácio do Planalto. Luciana, boa noite. Ótima noite, Caio, a todos que nos acompanham aqui no WW. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse para a CNN que representantes do governo federal devem se reunir amanhã com o MST justamente para conversar sobre essas demandas que, segundo o movimento, ainda não foram atendidas. Integrantes do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, também devem participar. O MST justificou a invasão de hoje, dizendo que o governo federal não teria cumprido com acordos prometidos em abril, inclusive época de uma outra invasão na Embrapa de Petrolina. O MST diz que algumas dessas promessas são a destinação de parte da área da Embrapa para a reforma agrária, o assentamento de famílias e a recriação da superintendência do INCRA de Petrolina. Essa invasão de agora aconteceu exatamente na véspera do evento Semiárido Show, que começa amanhã nessa unidade da Embrapa. Em nota, a Embrapa, claro, repudiou o ato do MST e confirmou que todos do movimento já saíram do local, que a abertura do evento segue normalmente. A Frente Parlamentar da Agropecuária, no Congresso Nacional, condenou a invasão, lembrando, inclusive, que isso é crime previsto na Constituição Federal. Disse ainda que essa estratégia do MST de hoje não diminui o crime e que a lista da reforma agrária estabelecida pelo governo federal deve ser respeitada. O presidente da CPI do MST, deputado federal Coronel Zucco, disse que essas invasões deixam claro que o MST desrespeita o governo, o agro e a sociedade, nas palavras dele. Ele questionou ainda desde quando um movimento tem que dar condições ao governo federal para invadir ou não terras. Ele conversou, inclusive, mais cedo aqui com a CNN sobre os trabalhos da CPI do MST e disse que vai pedir a prorrogação da comissão por mais 60 dias, como você bem disse, Caio. Vamos conferir agora a fala dele. A gente tem a intenção de apresentar alguns requerimentos antes dessa oitiva do general Gonçalves Dias. Nós vamos apresentar o primeiro requerimento, que é justamente o requerimento para que se estenda o prazo desta CPI. Tivemos algum prejuízo em relação a essas 2 semanas do recesso branco, pois contaram para fins de prazo, também uma semana envolvida na reforma tributária, com votações pelo Infoleg, que acabavam dificultando também a presença física dos parlamentares, e a gente entende ser extremamente importante entregar não só essa questão da omissão, da conivência dos possíveis financiadores, mas fazer um escopo, né, um grande apanhado, que a gente está chamando de um grande pacotão invasão zero. Aí, Daniel, tá bem claro que essa invasão acabou dando combustível para a CPI, né? Deu sim, Caio. Note-se que o número de invasões neste início de 2023, governo Lula, vinha sendo até maio o mais alto desde 2016, último ano da ex-presidente Dilma Rousseff, segundo um levantamento, um acompanhamento que é feito pela CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Atribui-se muito frequentemente, pelo menos na CPI, a interrupção do número de invasões ao próprio funcionamento da comissão e as investigações que começaram desde então. O governo discorda dessa tese, mas é a tese corrente na comissão. A comissão vinha esfriando de certa forma, dava uma impressão de que não tinha decolado muito nas suas investigações. Agora, essa invasão de hoje gerou grande ruído aqui em Brasília, sim. Amanhã está prevista não só o pedido, a votação do requerimento de extensão da CPI por mais 60 dias, mas uma convocação também do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que havia sido convidado até agora para comparecer à comissão, e agora esse convite será transformado em convocação. Os trabalhos começam a esquentar
na CPI e existe um planejamento, como nós já noticiamos aqui na CNN, de preparação de um super projeto de lei anti-invasão de propriedades, principalmente rurais, com endurecimento das leis. Ô Renata, você conseguiu captar o que o MST quer? Porque o efeito político, pelo menos, foi reverso dessa invasão. Pressionar o governo a entregar mais. Mas, bem, essa estratégia vai conseguir fazer com que isso aconteça? Quando a gente olha, por exemplo, esse efeito colateral que é dar combustível para a CPI, a gente pode imaginar que, diante disso, o próprio governo vai ter interesse em negociar em outros termos com o movimento. Não necessariamente o que vai ser ruim politicamente para o governo vai ser politicamente ruim para o próprio MST. O que as lideranças querem é fazer com que haja uma celeridade maior nos acenos que o próprio governo Lula fez ou no compromisso que o PT tem com o MST. Há uma ligação, né, muito próxima do PT e do movimento, então é nessa linha. Não necessariamente essa visão vai fazer com que o governo tenha menos problemas. O que a gente está vendo é que, pelo contrário. Caio, observe que o governo havia prometido o lançamento de um Plano Nacional de Reforma Agrária com metas, iniciativas, orçamento, tudo muito bem redondo e afinado, ainda durante o mês de maio. Nós já estamos em agosto, amanhã, e esse plano não saiu até agora. Mas observe como os temas também se conectam, né? A gente estava falando tanto do embarque maior do Centrão no governo, ao longo do primeiro bloco, e a CPI do MST vive um pouco esse dilema. Dos 27 integrantes, alguma coisa ali entre 16 e 17 são mais claramente oposicionistas, pessoal ligado ao agro e que tem votado com grande facilidade requerimentos anti-governo. Agora, pouco custa para que, diante desse embarque do Centrão no governo, que haja uma troca dos integrantes da CPI do MST pelas lideranças partidárias e o governo passe, então, a ter, se não uma maioria, um empate ali, um empate técnico nessa divisão da CPI do MST e, portanto, a oposição tenha menos capacidade de fustigar o governo com esse tipo de assunto na comissão. Mesmo porque essa CPI ela virou um bunker ali da oposição, mas eu tenho a percepção que ela é mais uma CPI do agro e da bancada ruralista do que uma CPI da oposição em si, em termos assim de oposição clássica. Eu definiria meio que por aí, Renato, mas você pode me corrigir se você tiver uma avaliação contrária. Não é uma CPI assim do agro, né? Do agronegócio. E eu não consigo captar o Centrão muito trocando assim, mas é uma informação que você tem, né? Eu não tenho essa... ali é da FPA, né? Da Frente Parlamentar da Agropecuária, não? Me parece que os dois interesses estão ali. Mas é claro que esse é um tema de ultra interesse da frente, né, da bancada do boi, porque você criar no limite um conjunto de leis que permitam que inibam, né, invasões é excelente, né, para estar em extrema convergência com esse pessoal. Agora, eu não acho que a gente pode tirar totalmente da jogada os interesses da oposição ou desse grupo bolsonarista de fustigar o governo, porque você tem ali, primeiro, alguns personagens bem emblemáticos, né, da oposição, e segundo, que eles mesmo, né, levantaram essa bandeira de que, não havendo um caminho facilitado na CPI do 8 de janeiro, investiriam na CPI do MST para tentar atrapalhar ali os planos políticos do Planalto. A questão, Caio, eu não discordo de você, também acho que é uma CPI dominada principalmente pela bancada ruralista, nisso estamos de acordo.
Só minha ponderação é que um parlamentar não é apenas bancada ruralista, ele também é outras bancadas e também tem outros interesses no parlamento. E aí você pode aproveitar uma comissão em que existe essa maioria oposicionista, como você destacou, é verdade, ligada ao agro, para fustigar o governo em assuntos que não necessariamente dizem respeito ao MST. O relator tem interesses na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, pode fustigar Guilherme Boulos e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Houve já uma possibilidade de votação de requerimento antes do recesso parlamentar de convocação de Rui Costa, ministro da Casa Civil, e certamente não foi apenas para falar de MST, é muito mais para incomodar o governo e colocar um personagem polêmico ali na roda para ser bombardeado pelos oposicionistas. Então, essas coisas todas se somam ao diagnóstico que você apontou de uma comissão muito influenciada, sim, pela bancada ruralista. Lembrando Amanhã, aliás, tem G. Dias, né? Gonçalves Dias. Inclusive, a defesa hoje falava, não, ele vai colaborar, só não pode perguntar de 8 de janeiro, porque ele vai ficar em silêncio. Então, eu achei interessante a questão do Rui Costa, porque a Bahia é o estado onde o MST é mais forte hoje, onde tem mais invasões, e é um estado que o Rui Costa foi governador por 8 anos, né? Agora, o Palácio do Planalto, você vê que enxerga como o MST. Daniel, você sente que tem uma ala do governo, a Renata também pode ajudar aqui a gente a chegar a essa resposta. Tem uma ala do governo que defende uma moderação, porque de certa maneira, quanto mais invasão houver, mais você fortalece um discurso da oposição até, da oposição bolsonarista, de uma oposição armamentista. Como que o governo enxerga o MST? Tem uma ala que defende moderação só? Não, tem uma ala que já cobrou, já pediu explicitamente moderação ao MST no auge das invasões deste ano, ali no Abril Vermelho, quando parece que só o diálogo com o ministro da área, Paulo Teixeira, não estava sendo incapaz de conter essas criticadas invasões. E lideranças do movimento foram ao Palácio Planalto se reunir com o Márcio Macedo, que fica ali a poucos, no andar de cima, mas de toda forma a poucos metros do gabinete presidencial. É um daqueles ministros que são de baixo perfil, mas que tem acesso direto ao gabinete presidencial e que precisou pedir ao MST justamente que saísse ali das invasões que havia em Petrolina, no terreno da Embrapa semiárido, e da Suzano, em Aracruz, no Espírito Santo, para conter um pouco esse acirramento de tensões com o agro. Renata, bem brevemente. Tão breve que eu vou resumir o sentimento de boa parte do Planalto em relação ao MST com uma figurinha que eu te